Boa noite a todos. Vamos seguir aqui o S3 Irmãos. Na última reunião, e com alguma coisa para ser falado sobre esse assunto, do capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 15. Os irmãos podem ficar à vontade. Boa noite a todos. Dal, me lembra aí a parte bíblica que tinha no finalzinho do trecho do bem e do mal, porque 1 Coríntios 3,15 foi justamente a explicação que veio do fato gerador lá atrás, que no final tinha assim, do bem e do mal. Lembra aí? Não sei se algum dos irmãos lembram. Lá naquela partezinha que tinha assim no final do trecho do bem e do mal. Ali foi o fato gerador. Tem algo a ver com o texto do livro, irmão? Eu acho que estava na própria Bíblia, mas se também estava falando lá no livro, a gente pode dar uma olhada. Eu só me recordo que terminava bem e mal, e foi justamente em cima disso que nós puxamos 1 Coríntios 3, 13 a 15. Na verdade, irmão, só interrompendo aí um pouco, esse assunto veio pela pergunta da irmã, né? A irmã perguntou que era o tribunal de Cristo, aí veio esse assunto. Ela perguntou qual era a diferença entre o tribunal de Cristo e o trono branco, mas tinha alguma coisa sobre bem e mal, mas tudo bem. Eu vou tentar fazer aqui, vamos descer aqui para o 13 e a gente faz a leitura até o 15 para poder fazer uma explicação. Parece coisa de louco assim, mas é isso mesmo. E se cadê? Ó, do 12, né? E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro... Irmão Nilton. Oi. 2 Coríntios 5:10. Então bota aí, irmão. 2 Coríntios 5:10, para ver se foi isso mesmo. 2 Coríntios 5:10. Pronto, foi isso aqui mesmo. Esse foi o fato gerador. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse ou bem ou mal aqui, que foi o fato gerador, ele está separando a circunstância do tribunal de Cristo e a circunstância do trono branco. Aí, eu preciso que vocês gravem isso aí, né? O que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, existem duas vertentes que colocam essa explicação. Se a dos irmãos estiverem diferente da minha, fiquem à vontade para fazer a correção. Mas aqui ele está separando ou um ou outro, ok? Gravem isso aí. Agora podemos ir... Esse foi o fato gerador. Agora podemos ir lá para 1 Coríntios 3, de 12 a 15. Primeira Coríntios 3, 12 a 15. Aí vamos lá. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, aqui esse fundamento, Deus tem a sua total igreja, né? Deus e Pai tem a sua total igreja. O fundamento aqui é justamente Jesus Cristo. É o alicerce, né? Aí vem, vamos lá.
a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Esse, na verdade, o dia declarará, Paulo está se referindo aí àquela expressão, o dia do Senhor, ou seja, o geral. Dentro do geral, é o gênero, você tem os específicos. Aí os irmãos vão entender daqui a pouco. Vamos lá, vamos descer agora. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, ou o chamado recompensa, que é a circunstância do subitem do bem. É o subitem 1 e o 2. Vamos ver qual é o 2. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, ou seja, vai sofrer perda, mas o tal será salvo. Ou seja, se nós estivéssemos falando da parte do mal, não caberia estar dentro daqueles que seriam salvos. Todavia, como pelo fogo. Ou seja, vai ter uma dificuldade a mais, será salvo, mas vai ter uma circunstância a mais. Quando Paulo fez essa explicação, levando em consideração a parábola, eu gostaria de lembrar para os irmãos o seguinte: no mundo antigo, tinha as chamadas construções, o edifício ia ser construído. E naquela época, daquele período, era também feito, era celebrado, como é feito hoje, um contrato. Você vai contratar uma empresa, tá, para poder criar o seu edifício. Naquela época também era a mesma coisa. Naquela época, assim como hoje, ainda tem, porque eu participava de licitação e sei disso. Naquela época, eles escolhiam um determinado período para poder fazer a chamada inspeção da obra. Essa inspeção da obra é justamente o que Paulo está colocando que, nesses dias, teria que ser feito uma avaliação sobre a obra de cada um. E essa obra de cada um que era colocada ali, tomem como base a circunstância do fundamento, né? Que é Jesus Cristo. Então, todos aqueles tijolinhos, vamos dizer assim, ou aquelas obras que eram colocadas ali, elas poderiam permanecer, porque estavam bem edificadas e bem casadas com o fundamento, ou seja, com Cristo, ou não. Aí é que vem aquela circunstância da diferença entre o positivo e o negativo, ou seja, assim, o bom e o mal, e os dois subitens do bem. Quais são os dois subitens do bem? O cristão que tem a coisa edificada com o ouro, a prata, e o cristão que tem com a palha, tal. Ou seja, apesar daquele que está com a palha, com madeira, ter sido queimado, mas não se fala ali em perda de salvação. Por quê? Porque esse momento aqui não é a perda de salvação. Nos meus estudos aqui, eu coloquei assim, para poder ficar bem nítido o que é o específico e o que é, ou seja, a espécie, o que é o gênero, e dentro do gênero e da espécie, quem são as duas vertentes do bem e a única vertente do mal. Ou seja, naqueles dias, é o gênero, naqueles dias está ali abarcando, desde o momento que cabe o tribunal de Cristo até o trono branco. Isso é o que é chamado naqueles dias. Por isso que está no plural. Porque se fosse naquele dia, se reportando só o tribunal de Cristo, seria singular. Mas como é o tribunal de Cristo e o trono branco, por isso que ele coloca naqueles dias, ou seja, no plural. Aí botem assim na cabeça, naqueles dias é o gênero, né? Você bota aquela bolona bem grande assim, ou então um traço bem grande até a parede ali onde você estiver. Isso chama naqueles dias.
No tribunal de Cristo, você tem a palavra bom. Tribunal de Cristo, você tem a palavra bom. Aí vamos ver agora quais são os subitens desse tribunal de Cristo. Ali. No tribunal de Cristo, você tem o cristão que colocou o tijolinho ali, que é o ouro, a prata, não sei o quê, e você tem o outro que colocou a madeira, a palha, que queimou. Um dos exemplos que o pessoal diz é o seguinte: o cristão que não teve o galardão, que queimou lá a madeira, queimou a palha, ele, apesar de ser um cristão e apesar de estar salvo, porque ele creu em Deus e ele aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então, essa circunstância daí, a salvação dele vai acontecer, como está lá dito lá em cima, como se fosse pelo fogo provará. É como, aí diz assim, um exemplo que eles colocam assim: imagine vocês num incêndio, ou imagine vocês num acidente de carro, e que foi um desastre completo, mas você ainda se salvou. Ou seja, esse cristão, no tribunal de Cristo, que não teve a fidelidade de determinadas coisas, não vou dizer nem fidelidade, é que jogou com ganância, com alguma coisa assim, dessa natureza, ele tem perdas. Ele tem perdas. É como se ele saísse todo chamuscado. Me lembrei daquela situação que eu coloquei quando eu vim do incêndio lá, com a cara toda chamuscada e preta de foligem. Então, assim, você vai estar salvo, mas não teve nada que efetivamente levasse em consideração a edificação no fundamento com Cristo. Já a circunstância do mal, aí vem a outra vertente. Então, nós temos o gênero naqueles dias, aí você puxa duas linhas, uma linha Tribunal de Cristo e uma linha Trono Branco. Na linha abaixo do Tribunal de Cristo, você tem dois subitens, ou seja, você tem dois subitens dentro do Tribunal de Cristo. O cristão que fez a coisa correta e o cristão que não fez, mas, como está no Tribunal de Cristo, há sim a circunstância de que ele está salvo. Por quê? Porque houve o arrebatamento lá atrás, né? Já no Trono Branco, que é a circunstância do mal, não há o que se falar sobre cristão. Por quê? Porque no Trono Branco serão aqueles, né, que ainda é uma coisa futura, que estão dentro da perdição, ou seja, estão perdidos. São os ímpios, vamos dizer assim. Às vezes a pessoa pode olhar, eu vou abrir aqui só um instantinho. Não sei se o pessoal está vendo aí. Às vezes você olha aqui assim para mim, tipo, esse cara é maluco. Paciência, se me chamar de maluco, não tem problema não. Mas isso aqui é um estudo meu, né? Eu peço a sabedoria de Deus para poder ir fazendo. Aí você vai dizer assim, realmente esse cara é maluco. Aqui, ó, eu botei, não sei se dá para enxergar aí, ó. Naqueles dias, Tribunal de Cristo, Trono Branco, o bom e o mal, o gênero, as espécies. E aí marquei aqui, ó, naqueles dias, o gênero, não é? Tribunal de Cristo. Aí tem as explicações. Então, no Tribunal de Cristo, você fala só de cristãos e que já foram, né, serão arrebatados ou foram arrebatados. E onde fala sobre o trono branco, tem alguns botam que são os ímpios. Aí eu botei isso, são os perdidos, né? Então, coisa de maluco. Só quem vai entender sou eu mesmo ou outro maluco, né? Aqui, ó, um trabalho de uma pergunta que eu fiz a Linneu. Aqui o nome dele, é Linneu. Sabe quando foi isso? Maio de 2024, às 20 horas e 40 minutos. E olha o que nós estávamos falando aqui. A resposta de Linneu foi o seguinte, rapidinho. Vou caminhar pelo lado didático, de acordo com o livro, conhecerá se é para judeus ou para graça. Entendeu, Newton?
Aí eu disse, sim, entendi. E ainda botei aqui, ó. Botei aqui, ó. Meu Deus e Pai, coloca tudo isso debaixo dos pés. Que tipo de assunto foi que eu pedi para botar debaixo dos pés? É um tópico que a gente está comentando aqui, ó. A contestação de Satanás. Por isso que eu coloquei isso aqui. É coisa maluca? É de maluco. Aí, ó. Ó. Tudo frente e verso. Tá vendo? Você vai entender um negócio desse? Tem que ser outro maluco. Tá vendo? Ó. Você já escreveu assim? Esse dia eu não sei o que aconteceu, a explicação. Foi o que eu fiz. Todo mundo começa daqui e vai até lá. Eu comecei daqui do meio e vim para cá. Ou seja, eu escrevi ao contrário. Eu escrevi ao contrário. E dentro só dessa parte de cá eu não botei. Porque tinha um outro título que ele colocou lá, que era para eu fazer. Sobre lutar com seus pensamentos e entregue somente a Deus. Então, quando os irmãos tocaram nessa parte aí, tem uma série de outras informações que é feita o estudo escatológico, ou seja, o estudo que a gente poderia fazer dentro do que seria a partir do tribunal de Cristo e a partir das circunstâncias do trono branco. Mas isso não é o caso para a gente vir agora. Então, é importante que os irmãos entendam. Vou fechar aqui, não? Não sei mais onde é. Ó, É aqui, né? Aqui. O importante que os irmãos entendam é o seguinte, que aí Paulo estava usando parábolas, né? Ele estava usando parábolas para poder as pessoas entenderem, os irmãos entenderem, porque o Paulo, quando estava falando na igreja de Coríntios, ele estava dando algumas coisas que estavam acontecendo lá, né, de irregularidades, de fofoca, de não sei o quê, e isso não é bom para nenhuma assembleia. Então, daí, essa divisão, quando a menina perguntou lá sobre a diferença, tem que colocar na cabeça que naqueles dias não é tão somente os dias do tribunal de Cristo, e sim do trono branco também. Agora, do trono branco, só vai tratar dos perdidos, dos ímpios, dos infiéis, e aquele grupo todo lá de anjos caídos, etc., e o do bom, que são duas vertentes. A vertente do bom dentro do tribunal de Cristo, que é o cristão que edificava alguma coisa, e do cristão que nas obras não edificavam em nada. Eu não sei se deu para entender. Se alguém não entendeu aí, outro irmão poderá fazer um complemento. Beleza? Irmão, só para corroborar com a fala de Newton, do irmão Newton, poderia abrir aí 1 Pedro, capítulo 4, no verso 17. Aí. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Então, sintetizando tudo que o irmão falou, o julgamento do nosso Senhor Jesus é um só, né? Só que acontece em duas etapas. Primeiro pela casa de Deus, primeiro pelos salvos, pelos santos, requerendo de nós a nossa responsabilidade, aquilo que estava em nossas mãos, que era a edificação, né? Que era o trabalho, o serviço em prol da obra do Senhor. E a segunda etapa é os perdidos recebendo a sentença pelo pecado, primeiramente, né, cometido em Adão, e eles rejeitaram a salvação por meio do Senhor e Salvador, e também
salvo engano, os irmãos também nos ensinam que haverá sentenciamentos diferentes por causa do que fizeram também do meio do corpo. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas serão sentenças que vão ser aplicadas ali a cada um pelaquilo que fizeram, não só pelo pecado em si que os condenou, mas também pelo que fizeram durante toda a sua vida perdida aqui na Terra. Só até aí. Duas coisinhas só, irmãos. Rapidinho. A circunstância da palavra, nós temos que botar na cabeça o seguinte: ela é fundamental. O estudo bíblico ele é fundamental com oração e discernimento. Ou seja, a necessidade da oração, eu entendo que sim. E o discernimento, né? Quando você pede a sabedoria a Deus para poder, o Espírito Santo está ali. Então, buscar a orientação do Espírito Santo para compreender a palavra de Deus e aplicá-la em nossa vida. Aí eu estava me lembrando aqui de um livrinho, eu não sei se vocês já leram, de H.E. Hayhoe, Cristo, a sabedoria de Deus para o caminho do cristão, do crente. Ele diz uma frase muito interessante: a Bíblia não foi dada a vocês apenas para que soubesse como se obtém a salvação da alma e como se chega ao céu após a morte. Ela foi dada para que vocês tivessem uma feliz peregrinação na jornada rumo ao lar, ou seja, ao nosso terceiro céu lá, ao lado do Senhor. E a sabedoria de Deus para o caminho de vocês. Então, a circunstância da sabedoria é importante para estarmos no nosso estudo. Sério. Irmãos, vou pedir ao irmão para abrir no capítulo 3 de 1 Coríntios mesmo, né? A partir do verso, acho que é 19 e 20, só verificar para isso. É 18, do 18 ao 20. É interessante aí que a gente podemos notar nesse versículo que, se nós formos avaliar assim, analisar basicamente todos os capítulos onde o apóstolo ele trata diretamente com essa igreja, né, com os de Corinto, né, a gente observa que eles eram crentes muito carnais, né, e eles viviam muito presos, né, a filosofias desse mundo. Por isso que a gente entende a necessidade de avaliar e na verdade, de estudar e examinar as escrituras sempre com a direção do Senhor mesmo, porque a gente pode observar que quando o apóstolo fala isso, né, ele está sendo até sarcástico. Ele usa até de um certo sarcasmo, porque ele fala, né, não se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo, já estou lendo na tradução que eu tenho aqui, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na astutícia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são fúteis. A gente observa assim, né, quando ele fala: se alguém de vocês pensa que é sábio. Então ele está sendo um pouco sarcástico, sim, aqui. E é nítido que os coríntios, né, eles se consideravam homens sábios, mas eles eram sábios segundo os preceitos, a ciência, o entendimento humano. Então esse era e talvez um problema que eles tinham,
que acarretou em tanto desastre, como a gente pode observar em algumas cartas, né, que o apóstolo trata com eles. E eles tinham um amor muito grande pela sabedoria mundana, isso é nítido nas cartas que o apóstolo traz, né? E aí a gente observa quando o apóstolo fala, né, deve tornar-se louco para que se torne sábio. E a gente observa aqui o que se deve fazer, se eles são sábios, né? Já é a interrogação mesmo desta era. Se eles são sábios segundo a medida humana de sabedoria, eles devem o quê? Devem tornar-se louco para que se torne sábio. Então aí a gente observa que Paulo ele pede a eles que eles venham a renunciar a toda a sabedoria mundana, todo o humanismo, né? A essa filosofia que a gente conhece como aquela que é centrada no homem. Mesmo que isso venha a ser, mesmo que em si signifique ser chamado de louco. Então, se nós não estivermos, né, já trazendo até um paralelo para nós mesmos, a gente sabe que em várias situações aqui, para quem já estiveram em uma faculdade, etc., já passaram por esse processo, a gente vê que o que domina essas instituições aí é estritamente, único e exclusivamente o que é de sabedoria humana. Então, se você às vezes fala, ou se você às vezes expressa até mesmo um pouco da sua fé, paralelo a alguns ensinos, um exemplo mesmo, já teve situações assim de eu estar conversando sobre o Big Bang, né? Um exemplo, eu já cheguei assim e falar, não, eu entendo que se o Big Bang existiu, se ele realmente aconteceu, foi porque Deus foi o autor do mesmo. Aí você via a chacota que faziam, enfim. Então você naquele momento ali, de certa forma, você é considerado como louco, porque o conhecimento de Deus expressado nas Escrituras, para o homem natural, é loucura mesmo, né? Então, a gente precisa, né, de certa forma, a gente precisa estar disposto, né, estarmos dispostos a ser considerado um louco por aqueles que apenas, né, valorizam a sabedoria humana. Sem isso, a gente não vai conseguir, né, ou nunca será capaz de tornar-se verdadeiramente sábio. Por isso que, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que nós devemos desprezar o conhecimento humano, mas a gente precisa colocá-lo no seu devido lugar. O que nós aprendemos nesse mundo aqui se resume ao que nós aplicaremos aqui. Nada levaremos daqui para a eternidade. É por isso que o contexto todo aí, e até corroborando com o que o irmão Newton falou, é justamente a gente fazer, vamos pensar assim, as obras alinhado com o que o Senhor quer. Jamais fazer qualquer coisa por acharmos que aquilo ali é bom. Porque embora a gente saiba que muitos líderes religiosos aí, não vou dizer muito, mas alguns sejam sinceros, eu creio que muitos são, por pensarem que estão fazendo algo para Deus, a gente sabe que no final de contas tudo isso vai ser queimado quando chegar esse momento, né? Então, quando o Senhor provar essas obras pelo fogo, nada disso vai ficar, essas megas construções que a gente vê por aí, tudo isso que advém do sistema religioso. E é muito triste porque a gente para e pensa assim, porque a gente sabe que tem muitos irmãos ali dentro do sistema que são sinceros, e eles abraçam aquilo que é feito no sistema com sinceridade, por acharem que estão fazendo a vontade de Deus, consequência do mau ensino, e no final de contas, aquilo que eles fizeram, colocando o fundamento da obra deles, aquele sistema em si, vai ser queimado também, né? Então, são obras o quê? De feno, de palha, de pedra, e infelizmente não receberão galardão nesse sentido, né? Então, como diz, né, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios. Então aqui a gente observa também, quando fala isso, que Deus avaliou a sabedoria deste mundo. E ele, o Senhor,
né, ele considera loucura, astúcia e fútil. Então nesse sentido, a gente vai concordar ou não com essa avaliação de Deus. Então, a gente observa assim mesmo já no versículo 21 e 23 desse mesmo capítulo, né? Vou ler aqui também. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente. Acho que aqui já é no capítulo 2. Deixa eu ver se é isso mesmo, para não causar confusão aos irmãos aqui. É nesse capítulo mesmo. É nesse capítulo mesmo, desculpa. Valeu, irmão Nilton. Como ele fala, né? Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Aí, quando ele fala, né? Ninguém se glorie em homens. Então, a gente sabe que nós, sem exceção, somos propensos a nos gloriarmos tanto em nós quanto nos homens mesmo, ou seja, no nosso semelhante. A gente às vezes pode dizer, um exemplo, quando a gente observa, quando você trata-se em algumas situações com alguém que é do sistema, de uma denominação que tem muitos membros, que aquele membro ali, ele se gloria disso, né? Um exemplo, o meu pastor, ele foi responsável por fundar determinada denominação, a gente faz obras que contemplam milhões e milhões de pessoas. Eu estou dizendo isso porque eu já tive situações onde eu presenciei isso de fato. E quando você realmente começa a beber da verdadeira porção, né, se assim eu posso dizer, aí você vai entendendo que tudo isso é carnalidade pura, né? Então a gente para quando ele fala, porque todas as coisas são de vocês. A gente observa o quê? Que dizer eu sou de Paulo, um exemplo, eu sou de Apolo, isso é ter uma perspectiva muito estreita, né, contraída demais. Aí quando Paulo ele fala o quê? Tanto Paulo quanto Apolo pertencem a vocês. O universo inteiro é seu, e a gente sabe que de fato é nosso em Cristo. É por isso que tem uma passagem lá, eu não lembro mais o capítulo, que quando o apóstolo ele repreende esses irmãos de Corinto, né, que eles já estavam ali expressando essa questão das seitas e divisões, quando um dizia que era de Paulo, outro de Cefa, e o apóstolo vem e diz, né, porventura está Cristo dividido, acho que ele fala, ou foste Paulo crucificado por vós. E ele vem e diz, né, que tanto ele quanto Apolo não são nada, né, assim, da perspectiva do Senhor. A gente sabe que nós só fazemos boas obras porque nós estamos nessa pessoa, né, e sem ele, nada... como ele falou, né, o próprio Senhor Jesus já falando lá no Evangelho, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, porque tudo que nós fazemos, humanamente falando, por mais que tenha aparência de piedade, por mais que aparente ser alguma coisa, o Senhor diz que é nada. E lá em Isaías, ele disse o quê? Que as nossas obras são como trapos de imundícia. É por isso que os apóstolos, o próprio Senhor, desde o Antigo Testamento até a Nova Aliança, ele sempre nos fez entender isso, né? Que tudo que nós viermos a fazer, nós devemos fazer estreitamente, de maneira intrínseca, né, na verdade, ligada a ele. Porque se nós quisermos fazer qualquer coisa a partir do que o nosso coração nos orienta a fazer, isso não tem valor algum para o Senhor, é como trapos de imundícia. Se nós fôssemos traduzir para a nossa tradução aqui, para o nosso português, seria como trapos de menstruação. Então, para o Senhor não tem valor algum.
Mas já, só para um comentário mesmo a respeito quando ele fala isso, porque todas as coisas são de vocês. Aí já vem aqui quando ele fala, porque até mesmo a morte é nossa. Ou seja, a morte a gente sabe que ela é nossa serva, né? Não nossa mestra. Então, a morte pode ser para nós como, assim, né? Como o anjo que tocou Pedro em Atos 2, fazendo suas correntes caírem e levando através de um portão que se abre sozinho para a verdadeira liberdade. Então, nós sabemos que quando nós morremos, que é até o que o apóstolo falou, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Então, a morte, ela é uma serva do cristão. Por quê? Porque quando nós morremos, aí nós verdadeiramente iremos desfrutar dessa verdadeira vida. Então, só para dar tempo dos outros irmãos comentarem também, é por isso que nós precisamos ter humildade. E essa humildade não é fruto dos nossos esforços, né? A gente só pode expressar na prática essa humildade se nós estivermos em comunhão com o Senhor. Aí eu até dou graças a Deus, assim, porque era algo que eu tinha muita dificuldade de entender, até que eu ouvi um vídeo uma vez do irmão Mário, que ele fala sobre isso, né? Que nós, que um exemplo, nós não fazemos determinadas coisas para que nós possamos ter mais comunhão com o Senhor, mas nós fazemos determinadas coisas assim que são agradáveis a Ele, né? Porque nós estamos em comunhão com Ele, ou seja, a ordem se inverte, é o Senhor primeiramente, e a consequência de nós andarmos em contrição, em comunhão com Ele, é que nós iremos exalar o bom perfume que há na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquilo que nós sabemos. Se nós estivermos firmes e verdadeiramente firmes nessa rocha, nós daremos bons frutos. E é possível, sim, que um cristão, por mais que seja genuíno, se não andar em comunhão com o Senhor, ele acabe tropeçando a ponto de acontecer justamente isso o que o irmão explicou anteriormente. Você vai ser salvo, mas de uma maneira mais, como é que posso falar assim, mais difícil, né? Ou seja, você não vai ser poupado, de certa forma assim, se assim eu posso, se eu estiver falando com alguma coisa que não estiver dentro das escrituras, os irmãos até me corrigem, mas apesar de você ser salvo, você vai sofrer algo, né, que de certa forma vai fazer com que você entre na eternidade, como o irmão falou, né, sem galardão algum, né? Como ele fala, né, todavia como que pelo fogo e etc. Então, era isso que eu pensei aqui em comentar, irmão, só até aqui. Mas eu acho que eu entendi mais ou menos o que os irmãos quis colocar aí naquela passagem lá, né, de 1 Coríntios 3. E aí eu creio que tem um versículo que pode até ajudar, se o irmão quiser colocar aí, que é Romanos 14, versículo 10 ao 12, que fala dessa questão de o julgamento de Deus, ele vamos dizer assim, é para todos, né? Então, só que é em partes. Os cristãos, eles são julgados primeiro, e é bem-aventurado, vamos dizer assim, né? Os que são julgados primeiro, que são os cristãos, e por último é o trono branco. Mas quando a gente chega aí em Romanos 14, versículo 10 a 12, dá para ter mais uma clareza sobre isso, se não quiser colocar aí e ler aí também. Mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros.
antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Então, quando o irmão estava comentando aí, eu achei interessante uma questão, que é essa questão do julgamento, que a gente pode levar esse julgamento para a pessoa, né? O irmão Mário, ele explica bem isso aí, que o cristão ele deve julgar o outro cristão, mas não é a pessoa. Se o Nilton falar algo errado na live, ou eu, os irmãos devem me julgar ou julgar o Nilton, mas o que o irmão está falando, né? As obras devem ser julgadas. Já quanto ao incrédulo, não se deve julgar, que é o que fala lá em Coríntios 5, no versículo 12, né? 1 Coríntios 5, versículo 12. Já o incrédulo, nem o cristão não deve julgar, nem ele, nem as obras dele. Tem essa diferença também que a gente observa. E senão a gente vai entrar no versículo 13 aqui, esse versículo 13 de Romanos, e vamos, não vai querer julgar, e nós vamos estar numa live, vamos dizer assim, e aí o irmão vai falar algo de errado e o outro irmão não vai corrigir. Ah, não, porque a palavra de Deus está dizendo para nós não julgar. Então, eu não entendia isso, confesso para os irmãos que eu aprendi isso com o irmão Mário, e quando o irmão Mário falou isso para mim, fez todo sentido, eu vi a explicação dele, né? É claro que os irmãos também lá sempre falam, irmão, que o cristão ele não deve ser papagaio, né? Que fica só repetindo o que aprende dos irmãos. Mas, infelizmente, a gente é raso ainda o conhecimento, a gente traz mais, eu creio também que serve para a gente aqui, a gente traz mais aprendizado que nós já aprendeu com os irmãos. E até lembrei de outra passagem, que é aqui mesmo, em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 5, se o irmão também quiser colocar aí. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Então, essa passagem aí, a sequência do capítulo 3 aqui, ela mostra também o mesmo assunto que o irmão Nilton trouxe. Eu creio que ela também casa bem ali, porque é um julgamento completo aí, né? Aqui eu creio que nesse versículo 5 aqui do capítulo 4, fala de cristãos e incrédulos aí, né? Então, eu entendi o que o irmão quis dizer também. Pô. E aí, só para terminar minha fala, quando o irmão estava falando, o irmão Tiago, da questão do que ele estava falando, eu acabei passando da mente aqui, mas Gálatas 6, que está sim das obras. O irmão estava falando das obras, né? Que se a pessoa não andar direito, muitas das vezes não vai ter fruto, não vai ter galardão, e aí também ele vai colher o seu andar aqui no mundo, né? Que é Gálatas. Agora só que eu não vou me lembrar, mas eu creio que os irmãos podem lembrar aí, Gálatas, onde fala que o que o homem semear, ele vai ceifar, ou é o que plantar, vai colher, mas eu não deu tempo de eu achar aqui. Eu sei que é em Gálatas, mas era só essa fala aí. Se o irmão quiser colocar aí, mas era só até aqui. Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então isso aí, eu creio que vai ter uma referência com o que o irmão Tiago estava falando. Apesar do cristão ser salvo, né? Mas ele vai colher os frutos das más obras aqui, né? Então, é uma coisa que a gente, infelizmente, temos a carne e temos que estar sempre em oração, pedindo ao Senhor direção, porque nós sabemos que sempre a carne pende para as coisas do mundo. Mas é só esse complemento aí. Observação também, irmãos, é que lá em Romanos não é tribunal de Cristo, né? Essa versão aí não é a melhor, né?
A gente vai encontrar outras versões, principalmente a do Darby, né, que vai falar tribunal de Deus. Porque ali em Romanos é geral, né? O livro de Romanos fala muito de toda a humanidade, né? Então ali é tribunal de Deus e não tribunal de Cristo, para não haver confusão. E essa parte aí, Leones fechou, interessante. Paulo queria até falar sobre a questão de não julgamento, é que a gente não deve, de forma alguma, ultrapassar o que está escrito na lei. Então, a partir do momento que, mesmo sendo um obediente a Deus, e você trata de uma forma com desdém, você julga, você acha que porque disse alguma coisa errada, e ao invés de fazer vamos dizer assim, uma correção suave, né, e você julga de uma forma esdrúxula, vamos dizer assim, pesada, você está ultrapassando os limites do que está escrito na palavra. Tanto sim que nós não devemos, dentro do que está lá na palavra, a gente tem que ser restrito àquilo, não aumentar e nem diminuir, ou seja, nem ser tão ultrapassar tanto, nem ser omisso com o que está escrito. Ou seja, o que está ali é o que a gente tem que fazer, é o que tem que obedecer, é o que tem que falar, é o que tem que dizer. Nem mais, nem menos. Irmão, você pode voltar rapidinho aí, só no capítulo que nós estávamos falando mesmo aí, no capítulo 3 de Coríntios. Tem um verso que ele fala, né, que ele fala assim, se o que alguém construir, porque eu acabei fechando aqui, eu perdi o versículo. Acho que é isso mesmo. É nesse verso aí mesmo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas e feno, é isso mesmo? Feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Eu pensei assim em algo que a gente sabe que muitas instituições aí, inclusive a católica, ensina essa questão do purgatório, né? Que nós sabemos que isso não tem base bíblica. Mas é interessante que quando ele fala, né, se o que alguém construiu, falando estritamente sobre esse verso, a gente pode entender que o fogo não purifica o trabalhador, né? Isso tem que ficar bem claro. Mas ele testa a sua construção. E aí os católicos romanos mesmo, eles usam essa passagem aí para ensinar o purgatório. E a gente sabe que a ideia de que quando morremos vamos para um lugar onde somos purificados pelo fogo antes de ir para o céu, né? A gente sabe que essa ideia não tem base bíblica, né? Então a gente sabe que a ideia do purgatório não tem nada a ver com essa passagem e nada a ver com qualquer outra passagem na Bíblia. Que o purgatório a gente sabe que é estritamente, né, no caso, uma invenção humana, e ela nega a obra finalizada de Jesus para o crente. E aí eu também pensei aqui em fazer mais uma observação nesse verso aqui, deixa eu ver, no verso 23, esse mesmo capítulo aí, deixa eu ver se é isso, verso 23. A gente observa aqui do 22, ele fala, né, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E o que a gente pode observar quando ele fala que tudo é nosso, né, tudo é vosso? Isso aí ele fala sobre a liberdade, né, a liberdade cristã. E vocês são de Cristo. A gente observa que isso aí ele fala sobre a nossa responsabilidade, né? Ou seja, a responsabilidade do cristão. Todas as coisas são de vocês, porque nós somos de Cristo,
Isso é a nossa liberdade e vocês são de Cristo. Isso é a responsabilidade de todo cristão. Só até aqui. Que não tem mais nenhum assunto, então eu vou encerrar aqui a gravação.